Olá, eu sou o Zik, bem-vindos ao iceberg do Pink Floyd. Para esse vídeo eu usei como base dois icebergs que encontrei na internet, um achei no Reddit, feito pelo usuário Abandoned Art e outro no site Iceberg Charts, feito pelo usuário Aviacongar. Usei eles de inspiração, mas adicionei algumas coisas que senti falta e removi outras mais óbvias e que todos já devem saber. Camada 1. Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall é uma faixa do álbum The Wall. É dividida em 3 partes, sendo elas parte 1, parte 2 e parte 3. Todas as partes foram compostas pelo baixista Roger Waters. A parte 2 foi lançada como single, o primeiro no Reino Unido desde 1968, e foi um dos maiores hits da banda, alcançando o primeiro lugar das paradas norte-americanas, inglesas e de diversos outros países. Foi nomeado para um Grammy e é o número 384º na lista das 500 melhores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone. Ela é basicamente uma crítica ao rígido sistema educacional, especialmente de internatos. The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon, oitavo álbum de estúdio da banda, lançado em 1º de março de 1973. The Dark Side of the Moon foi um sucesso imediato, chegando ao topo da Billboard 200 dos Estados Unidos. The Dark Side of the Moon permaneceu nesta parada durante 777 semanas, de 1973 a 1988, sendo o álbum recordista de duração na Billboard 200. O disco marca uma nova fase no som da banda, com letras mais pessoais e contendo alguns dos mais complicados usos dos instrumentos e efeitos sonoros existentes na época, incluindo o som de alguém correndo à volta de um microfone e a gravação de múltiplos relógios tocando ao mesmo tempo. A obra também recebeu aprovação total dos fãs e aclamação da crítica especializada, sendo considerado até hoje um dos mais importantes álbuns de rock de todos os tempos. Os temas explorados na obra são variados e pessoais, incluindo cobiça, doença mental e envelhecimento, inspirados principalmente pela saída de Syd Barrett, integrante que deixou o grupo em 1968 depois que sua saúde mental se deteriorou. The Wall. The Wall é o 11º álbum de estúdio da banda, lançado como álbum duplo em 30 de novembro de 1979. The Wall é uma ópera rock conceitual, tratando de temas como abandono e isolamento pessoal. É o último projeto a contar com a participação dos 4 membros que compõem a chamada formação clássica. Posteriormente, tocou ao vivo com efeitos teatrais, além de ter sido adaptado para o cinema. The Piper Gates of Dawn. The Piper Gates of Dawn é o álbum de estreia da banda, lançado em agosto de 1967. Foi o único álbum da banda que foi feito sob a liderança de Syd Barrett. O álbum tem letras caprichosas sobre espantalhos, gnomos, bicicletas e contos de fadas, juntamente com passagens instrumentais de rock psicodélico. É considerado um dos pioneiros do art rock. The Division Bell. The Division Bell é o 14º álbum de estúdio, e o último lançado com a banda ainda em atividade. O disco foi lançado em 28 de março de 1994 no Reino Unido pela M Records e em 5 de abril nos Estados Unidos pela Columbia Records. É o segundo sem o baixista Roger Waters. Suas canções foram escritas principalmente pelo guitarrista David Gilmour, pelo tecladista Richard White. Tem como principal tema a falta de comunicação, junto com outras questões como isolamento, conflitos e autodefesa. Animals. Animals é o 10º álbum de estúdio da banda, lançado em 23 de janeiro de 1977 e este também é um álbum conceitual, que faz críticas às condições sociopolíticas da Inglaterra dos anos 1970. O disco é baseado no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, em que equipara os humanos a cada um dos 3 animais do livro. Os cães são usados para representarem os homens da lei, os porcos os políticos corruptos e moralistas, e as ovelhas, como o povo sem pensamento próprio, cegamente seguem um líder. Embora ambas obras defendam os ideais do socialismo democrático, o álbum tem diferenças com o livro. Enquanto o livro concentra-se em uma crítica ao socialismo stalinista, o álbum é uma crítica direta ao capitalismo. Camada 2. Eclipse trailer de Duna. No trailer do filme Duna, de 2021, toca uma versão da faixa Eclipse do álbum Dark Side of the Moon. The Endless River. The Endless River é o 15º e último álbum de estúdio da banda, lançado no dia 7 de novembro de 2014, é um álbum póstumo. O projeto é baseado em sessões excluídas do último álbum, The Division Bell,
o qual contém várias contribuições do tecladista e compositor Richard White, falecido em 2008 por causa de um câncer. The Final Cut. The Final Cut é o 12º álbum de estúdio da banda. Assim como os anteriores do grupo, é um álbum conceitual e é o último de sua discografia com o integrante Roger Waters, no qual é o compositor e vocalista de todas as músicas. The Final Cut foi inicialmente planejado como uma trilha sonora para o filme Pink Floyd The Wall, de 1982. Porém, nessa época, ocorreu a Guerra das Malvinas, contexto que inspirou Roger Waters a compor canções anti-guerra, além de dissertar a morte de seu pai na Segunda Guerra Mundial. Assim, o álbum acabou repetindo o estilo de ópera rock de seu predecessor, The Wall. David Gilmour mostrou-se forte crítico ao álbum, considerando-a, muitas vezes, como um álbum solo de Roger. Após o lançamento do álbum, cada membro da banda concentrou-se em trabalhos solo. Nenhuma das canções do álbum foram tocadas ao vivo pelo Pink Floyd. Arnold Line. Arnold Line foi o primeiro single lançado pela banda, lançado em 1967, pouco tempo após ter assinado o contrato com a EMI. A música foi composta por Syd Barrett, cofundador da banda e, originalmente, o líder do grupo. Ainda que não tenha sido incluída no primeiro álbum da banda, Arnold Line é disponibilizada em diversas compilações do grupo. Syd Barrett. Roger Keith Barrett, mais conhecido como Syd Barrett, foi um cantor, produtor, poeta, guitarrista e pintor inglês, mais lembrado como um dos fundadores do Pink Floyd. Vieram de Barrett as principais ideias musicais e estilísticas da banda, assim como o nome do grupo. Todavia, especulações sobre sua deterioração mental, agravada pelo exagerado uso de drogas, levaram à sua saída da banda, em 1968. Além de ser um dos pioneiros do rock psicodélico, com as suas expressivas linhas de guitarra e composições imaginativas, Barrett também foi um dos pioneiros do space rock e do folk psicodélico. Esteve ativo enquanto músico por apenas 7 anos, gravando, com o Pink Floyd, 4 singles, 2 álbuns e diversas músicas não lançadas. Como artista solo, lançou um single e 3 álbuns, até entrar em reclusão autoimposta, que durou mais de 30 anos. Em sua vida pós-música, ele continuou pintando e se dedicou à jardinagem. Nunca mais voltou a público. Barrett morreu em 2006. Formação de 5 membros. Com os problemas com Barrett ocorrendo, em dezembro de 1967, o grupo adicionou o guitarrista David Gilmour como segundo guitarrista e seu 5º membro. A banda pretendia manter Barrett como compositor não produtivo. Essa formação durou pouco tempo até a definitiva de Syd Barrett. Gilmour já conhecia Barrett, tendo estudado com ele na Cambridge Tech no início dos anos 1960. Set Control for Heart The Sun é a única música de estúdio que os 5 participaram juntos. Hipnosis. Hipnosis foi um grupo britânico de design gráfico artístico especializado em criar arte de capa para álbuns de músicos e bandas de rock, sendo mais notável os seus trabalhos para o Pink Floyd, Bad Company, Led Zeppelin, Yes, Genesis e outros. O grupo foi responsável pela maioria das capas de álbum da banda. Medley Cover. Medley é o 6º álbum de estúdio da banda e possui uma origem de capa um pouco curiosa. Storm Thorgerson, o desenhador da Hipnosis, sugeriu uma fotografia em grande plano de um ânus de um babuíno para a capa do álbum. No entanto, a banda não concordou e informou que preferiam uma orelha debaixo de água. A imagem da capa foi fotografada por Bob Dovlin e representa uma orelha, debaixo de água, a receber ondas sonoras, representadas pelas ondulações na água. Thorgerson não gostou da ideia para a capa, e afirmou que era a capa que menos gostava dos álbuns do Pink Floyd, mas palavras dele: "Acho que Medley é um álbum melhor que a sua capa." Atom Heart Mother, música. Atom Heart Mother é uma suíte de 6 partes da banda do álbum de mesmo nome, lançado em 1970, composta por todos os membros da banda e por Ron Geesin. Com 23 horas e 38 minutos, é a faixa de estúdio sem cortes mais longa do Pink Floyd. A faixa é uma peça de ópera. O nome da suíte veio quando Roger Waters leu no jornal uma matéria sobre uma mulher grávida que havia colocado um marca-passo. Stanley Kubrick queria usar esta faixa para seu filme Laranja Mecânica. No entanto, a banda recusou a permissão. Kubrick, no entanto, incluiu a capa do álbum no filme em uma cena do filme. Ele pode ser visto em uma prateleira na cena da loja de música. Guy Pratt é genro do falecido Pink Floyd Richard White e convidado a ser baixista da banda após a saída de Roger Waters. Oh by the way, which one's Pink?
Um dos versos mais conhecidos da música Heavy Cigar, ela substância o tema do verso de estar na perspectiva de um executivo da música faminto por dinheiro que não sabe nada sobre a própria banda. Em 1992, David Gilmour disse o seguinte em um episódio de In the Studio with Red Art: "Nós tínhamos pessoas que nos diziam qual é a Pink e coisas assim. Havia um monte de gente que achava que Pink Floyd era o nome do vocalista e esse era o próprio Pink e a banda. Foi assim que tudo aconteceu. Foi bastante genuíno." The Dark Side of the Moon inteiro no Live Pulse. No álbum ao vivo, Pulse possui o álbum The Dark Side of the Moon inteiro ao vivo. Roger Waters nega Facebook a usar Another Brick Parte 2 em anúncio. O ex-baixista e vocalista do Pink Floyd, Roger Waters, revelou durante uma entrevista que recusou uma oferta gigantesca de Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, para que a rede social utilizasse a canção Another Brick in the Wall Parte 2 em um comercial do Instagram. De acordo com o próprio cantor, a sua resposta foi: "Foda-se de jeito nenhum." O músico mostrou o suposto e-mail com a solicitação feita por Zuckerberg, quando participou da conferência de apoio ao jornalista australiano Julian Assange. Segundo Waters, o fundador do Facebook ofereceu uma enorme quantidade de dinheiro para usar a música. "É uma carta do Mark Zuckerberg destinada a mim, com uma oferta de muito dinheiro. A resposta é: vá se ferrar nem fodendo, e só exponho isso porque há um movimento incessante deles pela posse de absolutamente tudo", afirmou ele. O músico disse também que as pessoas que têm algum tipo de poder devem agir para evitar isso. "E eu tenho um pouco poder em termos de controle da publicação de minhas músicas, pelo menos. Então, eu não vou participar dessa merda." Zuckerberg. Waters ainda leu trechos do suposto e-mail em que o fundador do Facebook teria afirmado que o sentimento central exposto em Another Brick in the Wall Parte 2 é muito predominante e necessário hoje, o que mostra como a canção é atemporal. "É verdade. E ainda assim eles querem tomá-la", afirmou o músico. "Eles querem usá-la para tornar o Facebook e o Instagram ainda maiores e mais poderosos do que já são, para que possam continuar a censurar todos nós nesta sala e evitar que a história sobre Julian Assange chegue ao público em geral." Camada 3. A Batalha de Anzio. Foi uma batalha da Segunda Guerra Mundial no território Itália, durando de 22 de janeiro a 5 de junho de 1944. Foi nessa batalha que o pai do Roger Waters, Eric Waters, veio a morrer. A morte do pai foi inspiração para muitas das músicas da banda, mas foi o tema principal da música When the Tigers Broke Free. Jugban Blues. Música do segundo álbum de estúdio e última música escrita por Syd Barrett para a banda, antigo líder da banda. Clary Torre. Clary Torre é uma cantora britânica conhecida por atuar como vocal de apoio na canção The Great Gig in the Sky, do álbum The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Have You Got It Yet? De acordo com Roger Waters, Syd Barrett entrou no que seria sua última sessão de treino com uma nova música que ele apelidou de Have You Got It Yet? A música parecia simples o suficiente quando ele a apresentou pela primeira vez, mas logo tornou-se impossível de aprender e eles finalmente perceberam que, enquanto eles estavam praticando isso, Barrett continuou mudando o arranjo. Ele então tocaria novamente, com as mudanças arbitrárias, e cantaria Have You Got It Yet? Eventualmente, eles perceberam que nunca o fariam, e que eles simplesmente suportariam o peso do senso de humor idiosincrático de Syd. Waters chamou isso de um verdadeiro ato de gênio louco. Obscured by Clouds. Obscured by Clouds é o sétimo álbum de estúdio, e ao mesmo tempo uma trilha sonora da banda britânica de rock Pink Floyd para o filme francês La Vallée, lançado em 1972. Na época em que o disco foi produzido, a banda já trabalhava em The Dark Side of the Moon, sendo que muitos de seus elementos são encontrados em Obscured by Clouds. More. More é o terceiro álbum de estúdio e a primeira soundtrack, lançado em 13 de julho de 1969. More é o terceiro álbum de estúdio e primeiro álbum de trilha sonora da banda, lançado em 13 de junho de 1969. Foi trilha do filme de mesmo nome, More, de 1969. Uma curiosidade, nesse álbum possuía a faixa mais metal do Pink Floyd. A música US and Then foi originalmente escrita no piano por White para o filme Zabriskie Point em 1969 e foi intitulada The Violin Sequence. A demo original de US and Then, a música era instrumental,
apresentando apenas piano e baixo. O diretor Michelangelo Antonioni o rejeitou alegando que era um material muito diferente como Careful with That Axé Eugene, que era o estilo de música que ele queria usar. Como Roger Waters lembra em imitação, a resposta de Antonioni foi: é lindo, mas é muito triste, sabe? Isso me faz pensar na igreja. A música foi então arquivada até a produção de The Dark Side of the Moon. The Dark Side of Rainbow. Quando o álbum é tocado simultaneamente com o filme de 1939 O Mágico de Oz, ocorrem algumas correspondências entre o filme e o álbum. A banda insiste que isso são puras coincidências. Quando este facto começou a vir a público em 1997, despertou um enorme interesse neste fenômeno. Uma pequena comunidade espalhou-se à volta de vários sites para explorar melhor esta ideia. Quer as correspondências sejam verdadeiras ou imaginadas, alguns fãs do álbum gostam de ver Dark Side of the Rainbow, como é chamada muitas vezes esta combinação. Os membros dos Pink Floyd desmentem qualquer relação entre o álbum e o filme num TV especial sobre o grupo em 2002. Eles afirmam que não poderia esta relação ser planejada por não poderem reproduzir o filme no estúdio, visto na altura não existirem ainda os videogravadores. Roger Waters banido do site e redes sociais do Pink Floyd. Em maio de 2020, Roger Waters liberou um vídeo no qual ele e sua banda fazem uma interpretação da canção Mother, lançada pelo Pink Floyd no álbum The Wall, de 1979. Teve uma repercussão muito positiva na rede. No entanto, parece que Roger Waters não ficou satisfeito. Segundo o músico, o alcance do vídeo teria sido muito maior se o registro tivesse sido divulgado no site oficial do Pink Floyd e em todos os perfis oficiais da banda, nas redes sociais. Com isso em mente, Waters utilizou seu próprio perfil no Twitter para levantar alguns questionamentos e para acusar David Gilmour de tê-lo banido do site e das outras mídias pertencentes ao Pink Floyd. Mais palavras dele: por que este vídeo não está disponível num site que diz ser o site do Pink Floyd? A resposta é: porque esse site não tem nada meu. O David Gilmour me baniu do site. Os 30 milhões de seguidores daquela página estão lá por causa do trabalho que nós 5 criamos. Então, me parece justo e correto eu ter acesso ao site, para poder compartilhar os meus projetos. O David pensa que é o dono do site. Como eu deixei a banda em 1985, acha que é o dono do Pink Floyd, que o Pink Floyd é ele, que eu sou irrelevante e devia estar calado. Além disso, o músico tocou em outro ponto importante: os canais do Pink Floyd têm sido utilizados para divulgar o trabalho de Polly Samson, esposa de David Gilmour, mas não o trabalho dele, que é e sempre será um dos criadores do Pink Floyd. Live at Pompeii. Pink Floyd, Live at Pompeii é um concerto documentário de 1972 dirigido por Adrian Maben e apresentando o grupo de rock inglês Pink Floyd se apresentando no antigo anfiteatro romano em Pompeia, Itália. Embora a banda faça um show ao vivo típico, não há público além da equipe de filmagem básica. Imagens adicionais filmadas em um estúdio de televisão de Paris no mês de dezembro seguinte foram adicionadas para o lançamento original de 1972. O filme foi então relançado em 1974 com material de estúdio. O adicional da banda trabalhando em The Dark Side of the Moon e entrevistas no Abbey Road Studios. Roger Waters processa o Pink Floyd. Após o álbum The Final Cut, em 1984, Roger Waters decide acabar com o Pink Floyd e seguir carreira solo, mas os outros membros não gostaram disso e continuaram a banda sem Roger. Roger foi à Alta Corte de Justiça em um esforço para dissolver a banda e impedir o uso do nome Pink Floyd, declarando o grupo como uma força gasta em sua forma criativa. Roger perdeu e Gilmour respondeu com um comunicado de imprensa afirmando que a banda continuaria a existir, mas Roger Waters ficou com os direitos do álbum The Wall. Em 1986, Gilmour começou a recrutar músicos para o que seria o primeiro álbum da banda sem Waters, A Momentary Lapse of Reason. Em 2013, Waters disse que não havia percebido que o nome Pink Floyd tinha valor comercial independente dos membros da banda e estava errado na época ao tentar impedir os outros de usá-lo. Live 8 Reunião. Em 2 de julho de 2005, Waters, Gilmour, Mason e White se apresentaram juntos como Pink Floyd pela primeira vez em mais de 24 anos, no concerto Live 8 em Hyde Park, Londres. A reunião foi organizada pelo organizador do Live 8, Bob Geldof. Depois que Gilmour recusou a oferta, Geldof perguntou a Mason, que entrou em contato com Waters. Cerca de 2 semanas depois, Waters ligou para Gilmour, sua primeira conversa em 2 anos, e no dia seguinte Gilmour concordou. Em comunicado à imprensa, a banda salientou a insignificância dos seus problemas no contexto do evento Live 8.
vocalista de Heavy Cigar. Embora muitos acreditam que seja Roger Waters no vocal, na verdade o vocal nessa música pertence a Roy Harper, músico inglês e amigo da banda. Shine On You Crazy Diamond é sobre Sid. Shine On You Crazy Diamond é uma composição de 9 partes do Pink Floyd escrita por David Gilmour, Roger Waters e Richard Wright. Apareceu no álbum conceitual de 1975 do Pink Floyd, Wish You Were Here. A canção é escrita e dedicada a Syd Barrett, que deixou a banda em 1968 devido à deterioração da saúde mental. Barrett era, Waters era e Gilmour era. Como é conhecido e dividido as 3 grandes fases da banda, sendo a era Syd Barrett, até a gravação do segundo álbum, onde a banda era mais psicodélica, a era Roger Waters, que é provavelmente a mais conhecida e com os álbuns mais famosos e icônicos, a fase dos anos 70, o Pink Floyd progressivo, e a última fase, a era David Gilmour. Roger Waters demite Richard Wright. Quando o Pink Floyd iniciou as gravações de The Wall, em 1979, Roger Waters tinha assumido o total controle da banda. Rick White foi afastado do processo de criação e concepção, o que culminou com sua expulsão da banda durante as gravações de The Wall, apesar de mais tarde participar dos shows. Não obstante o controle de Waters, os acontecimentos que culminaram na saída de White são envoltos em mistério. David Gilmour mais tarde chegou a declarar em entrevista que precisou tocar muitos dos teclados de The Wall devido à falta de empenho de Rick. O retorno de White ao Pink Floyd se deu em 1987, nas gravações de A Momentary Lapse of Reason. Ele chegou no meio das gravações, ocasião em que não trouxe contribuição relevante para o álbum, mas participou da turnê mundial de promoção do disco. Já em The Division Bell, Rick White voltou a participar ativamente do processo criativo, retomando-se a cooperação coletiva que se havia perdido nos anos 70. Pink Floyd não é rock progressivo. Existe uma discussão real se Pink Floyd é ou não uma banda de rock progressivo. Só pesquisar sobre o assunto que você vai ver muitas opiniões diferentes. Roger Waters #ele não. Em 2018, em um show em São Paulo, Roger Waters critica e chama Bolsonaro de neofascista. Inicialmente uma parte do público cantou 2 vezes o coro de Ele não contra Bolsonaro. Depois uma parte do público cantou um coro de Fora PT. Só depois disso apareceu a tela sobre o neofascismo com o nome de Bolsonaro. O público reagiu com gritos, aplausos e vaias. Camada 4. Use All Objects ou Objetos Domésticos, é um álbum perdido do Pink Floyd. Após o sucesso de The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd não tinha certeza de sua direção futura. Eles se preocuparam em como eles seriam capazes de superar a enorme popularidade desse disco. Em um retorno ao seu início experimental, eles começaram a trabalhar em um projeto intitulado Use All Objects, que consistiria em músicas tocadas em eletrodomésticos, batedeiras, elásticos esticados entre 2 mesas, taças de vinho e assim por diante. O álbum planejado logo foi arquivado. 2 faixas gravadas nessas sessões, The Hard Way e Wine Glasses, mais tarde incorporadas na abertura de Shine On You Crazy Diamond. What Shall We Do Now? Álbum Version. Uma música completa que começa com uma letra semelhante a Empty Spaces. Isso deveria estar no álbum original. No último minuto, foi descartado em favor da faixa Empty Spaces. Uma versão ao vivo está no álbum Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81. Gravações das lives com Sid, Lost Media, de 1966 a 1967. O Pink Floyd fez principalmente aparições na TV durante o período em que o grupo era liderado por Syd Barrett. A revista Record Collector listou pelo menos 20 apresentações ao vivo, mas apenas 5, mais ou menos, desses shows foram encontrados. As filmagens com Syd Barrett são consideradas extremamente raras, e nenhum show completo apareceu em qualquer forma de vídeo. A maioria desses trechos de TV desapareceu devido ao método comum de limpeza das fitas, muito comum entre empresas como a BBC na época. Gerald Scarfe. Gerald Scarfe é um cartunista e desenhador britânico cujo trabalho é caracterizado por uma aparente obsessão pelo grotesco e pela doença, talvez resultante da sua doença asmática enquanto criança. Em 1979 fez a ilustração da capa do LP The Wall dos Pink Floyd, tendo depois trabalhado nas animações para a versão em filme do mesmo. Em 1997, trabalhou nas personagens do filme Hércules da Walt Disney, sendo seus desenhos bastante aclamados.
The Piper Gates of Dawn foi gravado no mesmo estúdio que Sgt. Pepper's. O primeiro álbum do Pink Floyd foi gravado do icônico estúdio Abbey Road, e no mesmo estúdio, algumas salas ao lado, The Beatles estavam gravando o que seria o Sgt. Pepper's. Incidente de Montreal na In The Flash Tour. Na In The Flash Tour, também conhecida como Animals Tour, foi uma turnê da banda em apoio ao álbum Animals, de 1977. Foi dividido em duas partes, uma na Europa e outra na América do Norte. O passeio contou com grandes bonecos infláveis, além de uma cachoeira pirotécnica, e um dos maiores e mais elaborados palcos até hoje. Esta foi a única turnê em que o Pink Floyd tocou músicas do Animals ao vivo. Pink Floyd nunca mais tocaria músicas de Animals durante suas turnês. Esta turnê também foi a única turnê onde Pink Floyd tocou todo o álbum Wish You Were Here. A última noite da turnê, em 6 de julho, no Estádio Olímpico de Montreal, terminou com o Pink Floyd realizando um segundo bis de Drift Away Blues, enquanto a equipe desmontavam os instrumentos na frente do público insaciável que se recusou a deixar a banda sair do estádio. David Gilmour ficou de fora do bis final enquanto estava infeliz com a apresentação da banda naquela noite. Sovie White tocou um solo de guitarra no lugar de Gilmour. Um pequeno motim na frente do palco seguiu a eventual saída. Mais cedo naquela noite, Waters cuspiu na cara de um fã. The Wall cresceu a partir dos pensamentos de Waters sobre este incidente, particularmente sua crescente consciência de que o estrelato o havia alienado de seu público. Avistamentos de Syd Barrett. Após sua saída do Pink Floyd, Syd gravou 2 álbuns solo e mais algumas gravações, mas se aposentou em 1971 ficando recluso. Embora Barrett não tivesse aparecido ou falado em público desde meados da década de 1970, repórteres e fãs viajaram para Cambridge em busca dele, apesar dos apelos públicos de sua família. Barrett visitou os membros do Pink Floyd em 1975 durante as sessões de gravação de seu 9º álbum, Wish You Were Here. Ele participou da sessão do Abbey Road sem avisar, e assistiu à banda trabalhando na mixagem final de Shine On You Crazy Diamond, uma música sobre ele. Naquela época, Barrett, então com 29 anos, ficou acima do peso e raspou todo o cabelo, incluindo as sobrancelhas, e seus ex-colegas de banda não o reconheceram inicialmente. Barrett passou parte da sessão escovando os dentes. Waters perguntou o que ele achava da música e ele disse que soou um pouco velha. Ele teria comparecido brevemente à recepção do casamento de Gilmour com Ginger que imediatamente se seguiu às sessões de gravação, mas Gilmour disse que não se lembrava disso. Alguns anos depois, Waters viu Barrett na loja de departamentos a Rhodes. Barrett correu para fora, deixando cair suas malas. Foi a última vez que um membro do Pink Floyd o viu. Em 1978, quando o dinheiro de Barrett acabou, ele voltou para Cambridge para morar com sua mãe. Barrett fez um último reconhecimento público de seu passado musical em 2002, o primeiro desde a década de 1970, quando autografou 320 cópias do livro Psychedelic Renegades, do fotógrafo Mick Rock, que continha várias fotos de Barrett. Rock foi talvez a última pessoa na indústria da música com quem Barrett manteve contato. Barrett morreu em casa em Cambridge em 7 de julho de 2006 aos 60 anos, de câncer pancreático. Conexões com Doutor Estranho. Doutor Estranho e Pink Floyd começaram na década de 1960, uma década conhecida pela expansão da mente, experimentação psicodélica e ampliação dos limites culturais e artísticos. Nenhum deles estava exatamente em sintonia com o resto de seu gênero. Doutor Estranho, ao contrário de seus contemporâneos vestidos de spandex e fortemente musculosos, usava práticas ocultas como magia negra e projeção astral para derrotar seus inimigos em vez de força bruta. Pink Floyd nunca foi realmente o tipo de grupo pop psicodélico pós-Beatles que ainda era comum no final dos anos 60, nem nunca foi o tipo de hard rock baseado em blues ou banda de rock progressivo tecnicamente orientada que dominou a década de 1970. Sem surpresa, os quadrinhos do Dr. Extra e eram populares nos campi universitários quando a revolução da contracultura da década de 1960 começou a se firmar e é fácil ver maconheiros desaparecendo na arte surreal de Steve Ditko enquanto os primeiros discos do Floyd tocavam ou porque os roqueiros psicodélicos eram mais atraídos por eles do que super-heróis tradicionais tarifa. A capa do segundo álbum da banda, e a primeira feita pela Hipgnosis, foi feita por Storm Trearson, contendo a imagem da revista em quadrinhos dos Doutor Estranho, o hashtag 158 de Strange Tales, ilustrado por Marie Severin.
Doutor Estranho ainda estava no radar da banda o suficiente para incluí-lo na letra de Cymbaline de seu terceiro álbum, a trilha sonora de 1969 do filme de Barbra Schroeder, More. De repente, você percebe que eles estão se aproximando, entoa solenemente o substituto de Syd Barrett, David Gilmour, e o Doutor Estranho está sempre mudando de tamanho. Engraçado, Cymbaline era conhecido como Nigatmari quando foi apresentado como parte do conjunto de músicas The Man and the Journey, o que significa que compartilhava um nome com o primeiro vilão que Strange já lutou nos quadrinhos. O filme do Doutor Estranho faz referências à banda, tocando a faixa Interstellar Overdrive, e também a sequência visual de Viagem Astral que se parece com algumas das projeções de show de luzes pelas quais a banda era conhecida. A música final da trilha de Doutor Estranho de Michael Giacchino, Master of the Mystic Arts, sutilmente evoca alguns dos trabalhos da banda nos anos 1970 também. Mais uma peça final da sincronicidade de Doutor Estranho, Pink Floyd apareceu em 2016. A estrela de Doutor Estranho Benedict Cumberbatch se juntou ao ex-guitarrista do Pink Floyd David Gilmour no palco para cantar Comfortably Numb. Dark Side of the Moon. Parecido com The Dark Side of Hybel, mas a teoria diz que o álbum sincroniza com o filme Segurança de Shopping. Bob Geldof não gosta de Pink Floyd. Bob Geldof é um ator e protagonista do filme The Wall, e ele não curte o som da banda. Roger Waters homenagem ao Lula. O cantor inglês Roger Waters, do Pink Floyd, gravou uma mensagem ao ex-presidente Lula e demais brasileiros no 1º de maio de 2020, Dia do Trabalhador. Camada 5. Bob Close. Foi primeiro guitarrista e vocal do Pink Floyd, antes mesmo do Syd Barrett. Frequentou a escola em Cambridge, onde conheceu Syd Barrett e Roger Waters. Mais tarde, mudou-se para Londres para estudar arquitetura e depois ciências na Regent Street Polytechnic, antes de abandonar os estudos para se dedicar completamente à fotografia no final dos anos 1960. Durante seus estudos de arquitetura, Close começou a tocar guitarra em uma banda com Roger Waters, guitarra, Richard White, guitarra, Nick Mason, bateria, Clive Metcalfe, baixo, e Keith Noble e Juliette Gallet, vocal. A banda tocava rhythm and blues e tiveram vários nomes, que vou falar no próximo tópico. Metcalfe, Noble e Gallet deixaram a banda quando eles saíram. A formação incluía Syd Barrett, guitarra rítmica e vocais, e Bob Close, guitarra e vocais, com Roger Waters no baixo e vocais, Richard White no órgão e vocais e Nick Mason na bateria. Close estava mais focado em seus estudos do que na banda e estava mais interessado em jazz e blues do que na psicodelia e pop de Barrett, então ele deixou a banda por volta de julho de 1965. Barrett assumiu a guitarra, os vocais e a maior parte das composições. Posteriormente, Bob saiu do mundo da música e da arquitetura e se tornou fotógrafo. The Megadeths. A banda pré-Pink Floyd já teve vários nomes: Sigma 6, The Megadeths, The Abdabs e The Screaming Abdabs. Após a vinda de Barrett, ficavam alternando entre The 7 e The Pink Floyd Sound, em homenagem a dois velhos bluesmen da Carolina, Pink Anderson e Floyd Council. Depois ficou The Pink Floyd e por fim Pink Floyd. Músicas não lançadas. O Pink Floyd é conhecido por tocar ou gravar várias músicas instrumentais que nunca foram oficialmente lançados em um single ou álbum. Existem gravações piratas da maioria das músicas. Várias músicas inéditas apareceram no box The Early Years de 1965 a 1972 em novembro de 2016 e no box The Later Years em dezembro de 2019, que marcou seus primeiros lançamentos oficiais. Spary Brick. Após o lançamento da adaptação cinematográfica de The Wall, o Pink Floyd planejou montar um álbum composto por músicas recém-gravadas para o filme, bem como ataques das sessões originais do LP de Wall. O título proposto para este disco foi Spary Bricks. Isso foi alterado para The Final Cut, que veio da música de mesmo nome. The Final Cut se desenvolveu em um novo álbum conceitual baseado em parte em versões reescritas dos ataques de The Wall. A partir de 2004, Waters decidiu incorporar a música em futuras prensagens de CD como a quarta faixa do álbum. The Big Spliff. Na década de 1990, o engenheiro Andy Jackson editou material não utilizado das sessões da Division Bell, descrito por Mason como música ambiente, em uma composição de 1 hora provisoriamente intitulada The Big Spliff. Pink Floyd decidiu não lançá-lo. Parte do The Big Spliff foi usada para criar o 15º e último álbum do Pink Floyd,
The Endless River, 2014, e 2 faixas das sessões originais, TBS 9 e TBS 14, estão incluídas na edição deluxe do álbum. Music from the Body. Music from the Body é o álbum da trilha sonora do documentário de 1970 de Roy Battersby, The Body, sobre a biologia humana. Foi composta em colaboração entre o membro do Pink Floyd Roger Waters e Ron Jeezy, no mesmo ano em que trabalharam juntos em Atom Heart Mother emprega biomúsica, incluindo sons feitos pelo corpo humano, tapas, respiração, riso, sussurro, flatulência, etc., além de violão, piano e instrumentos de cordas mais tradicionais. A faixa final do álbum, Give Birth to a Smile, apresenta todos os 4 membros do Pink Floyd, além de Jeezy no piano, embora David Gilmour, Nick Mason e Richard D. White não sejam creditados. Roger Waters iria interpretar Pink. Isso estava no iceberg, mas eu não achei fontes disso, não sei se é só meme. O incidente do balão de porco. O porco original do Pink Floyd, um balão cheio de hélio de 12 metros, 40 pés, foi projetado por Roger Waters e construído em dezembro de 1976 pelo artista Jeffrey Shaw com a ajuda da equipe de design Hipgnosis, em preparação para filmar o capa do álbum Animals. Foram feitos planos para sobrevoá-lo sobre a Battersea Power Station para uma sessão de fotos de 3 dias, com um atirador de prontidão para atirar no porco se ele se libertasse. No primeiro dia, o mau tempo e os atrasos fizeram com que o porco não fosse lançado, e o atirador foi informado de que não era necessário. No segundo dia, 3 de dezembro de 1976, o atirador novamente não estava presente porque ninguém lhe havia dito para retornar. Uma rajada de vento arrancou o porco, desapareceu de vista em 5 minutos e foi avistado por pilotos de avião a 30 mil pés de altitude. Os voos no aeroporto de Heathrow foram cancelados quando o enorme porco inflável continuou para o leste pelas pistas de voo e sobre o Canal da Mancha, finalmente pousando naquela noite em uma fazenda em Kent, onde assustou um banho de vacas. O porco foi recuperado e consertado para a retomada da fotografia para a capa do álbum, mas o céu estava sem nuvens e azul, portanto chato. No entanto, as fotos do céu do primeiro dia eram adequadas. A capa do álbum foi criada a partir de uma composição de fotos do primeiro e terceiro dias. O porco que foi originalmente flutuado acima da usina Battersea foi chamado de Algie. Camada 6. Roger Moai. O Pink Floyd Circleger é um sub de memes de Pink Floyd e entre vários dos memes internos da comunidade, existe o Roger Moai. É basicamente Roger Waters sendo representado pelo emoji Moai. Publius Enigma. Quando Pink Floyd lançou o álbum The Division Bell, em 1994, os fãs puderam ter uma experiência de um enigma, puzzle, relacionado ao disco, o chamado Publius Enigma ou Enigma de Publius. No ano de 94, na internet ainda estava se popularizando e começando a existir os fóruns de discussão, e um desses fóruns era o altmusic.pink Floyd na antiga username, dedicado à discussão sobre a banda. Em um desses fóruns, um usuário que assinava como Publius começou a mandar mensagens dizendo que The Division Bell não era um álbum como os outros do Pink Floyd. Havia, segundo ele, uma mensagem secreta que deveria ser desvendada, o que renderia um prêmio a quem conseguisse. O misterioso personagem se apresentava como um guia para o enigma. O sujeito incitava os fãs a discutirem as possibilidades e procurarem nas músicas e encartes dos álbuns da banda por alguma pista. Com o tempo, alguns começaram a duvidar da veracidade, suspeitando que aquele seria um troll de internet. Foi aí que Publius precisou provar que era autêntico, ao deixar uma mensagem com o seguinte conteúdo. Segunda-feira, 18 de julho, East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos. Aproximadamente 22h30. Luzes brancas piscando. Há um enigma. Confie. As informações apontavam para um show do Pink Floyd onde, em alguns momentos, as luzes de LED do palco exibiram as palavras Enigma e Publius. Era a confirmação de que o misterioso usuário era, de fato, alguém ligado à banda. Com o tempo, mais referências foram aparecendo, como a palavra Publius novamente, só que no encarte do relançamento de A Momentary Lapse of Reason, álbum que saiu originalmente em 1987. Mas ganhou nova versão também em 1994. O próprio encarte de The Division Bell trazia referências a um enigma, o que também ocorreu em outros lançamentos da banda nos anos seguintes. Durante o show que rendeu o DVD Pulse, 1995, também são exibidos os termos Enigma Publius. Em 1996,
o fórum onde tudo começou deixou de existir. Dessa forma, o tal mistério nunca foi solucionado oficialmente, embora diversas interpretações existam. Em 2005, o baterista Nick Mason comentou sobre o tema durante um evento de lançamento de sua autobiografia. Foi uma estratégia feita pela EMI. Eles tinham um cara trabalhando para eles que adorava puzzles. Ele havia trabalhado com o governo dos Estados Unidos e estava habituado a puzzle e enigmas. Ele estava trabalhando para a EMI e sugeriu que um puzzle fosse criado e pudesse ser acompanhado na web. O prêmio nunca foi entregue. Até hoje permanece sem solução. O baterista ainda declarou que o prêmio era algo como árvores plantadas em algum lugar. Mas há quem acredite que exista bem mais por trás do enigma de Publius e muita gente ainda tenta resolvê-lo. Camisa e hate Pink Floyd. John Lydon do Sex Pistols tinha uma camisa escrita "Eu odeio Pink Floyd". Ele disse que não gostava da banda pois os acham muito pretensiosos de tipo. Havia uma aura de pó. Somos tão bons que não há espaço para mais ninguém, disse ele. E eles fizeram lixo também. Hoje, Lydon diz gostar da banda e que não pensa mais dessa forma. When the Tigers Broke Free foi adicionado na versão de 2004 de The Final Cut. A música foi feita originalmente para o The Wall, mas acabou não entrando. Em 26 de julho de 1982 foi lançada como single, e posteriormente foi incluída no filme The Wall, e acabou ficando de fora de The Final Cut. Na reedição de 2004, do álbum The Final Cut, a música foi incluída oficialmente no álbum. Money iria ser usada em Cães de Aluguel. Para seu filme, Reservoir Dogs, Tarantino sabia que precisava de algo inesquecível, algo para aumentar a frieza daquela icônica cena de abertura em que os personagens centrais se afastam de um restaurante em câmera lenta. Ele precisava de algo que capturasse o tom do filme, bem como a visão de mundo imprudente e faminta de dinheiro de seus personagens. Para Tarantino, apenas uma música faria as duas coisas, e era Money do Pink Floyd. A faixa vem do álbum da banda de 1973 Dark Side of the Moon e é caracterizada pela forma como utiliza loops de fita e samples de caixas registradoras e a selva de moedas. Esses efeitos sonoros aumentam o ritmo subjacente das faixas, que, como Tarantino sabia muito bem, torna a música perfeita para caminhar. Tarantino insistiu que a faixa fosse usada na sequência de abertura, mas o trabalho do Pink Floyd é notoriamente difícil de obter os direitos. E mesmo quando eles permitem que os cineastas usem uma de suas músicas, eles cobram muito dinheiro por isso. Mas, embora isso fosse uma preocupação, não foi realmente a razão pela qual Tarantino acabou abandonando Money. Foi, de fato, o resultado da serendipidade. Tarantino ouviu Little Green Bag no rádio um dia quando Reservoir Dogs estava no meio da fotografia principal. À medida que a faixa deslizou do alto-falante, Tarantino foi dominado por uma onda de nostalgia e rapidamente abandonou a ideia de usar Money. Pink Floyd e Monty Python. Pink Floyd contribuiu financeiramente no filme Monty Python e o Cálice Sagrado. Neonazistas reais foram contratados como extras para o filme The Wall. Eu não encontrei nada sobre isso. The Hammerskins. Os Hammerskins, também conhecidos como Hammerskin Nation, são um grupo de supremacia branca formado em 1988 em Dallas, Texas. Seu foco principal é a produção e promoção da música rock White Power, e muitas bandas White Power foram afiliadas ao grupo. Os Hammerskins surgiram no final dos anos 1980 dos Confederate Hammerskins, com sede em Dallas. O motivo de estarem no iceberg é que seu nome é baseado em uma cena do filme Pink Floyd The Wall, de 1982. E é isso, obrigado por assistirem até o final. Pink Floyd é uma das minhas bandas favoritas e como não existia esse iceberg em português eu resolvi fazê-lo. Se inscrevam no canal para nós encontrarmos outras vezes, fui!